Gratidão. E aqui uma pergunta de uma pessoa que está passando por um processo de mudança, né? Então, claramente, né? Então, ela está saindo da sua visão de mundo mais tridimensional para uma visão mais expandida e quer saber como é que ela faz isso, porque às vezes ela se sente confusa. Na verdade, gente, todos nós passamos por processos de transformação. O que a gente tem que fazer é permitir que esses processos aconteçam e a gente vai percebendo o que está acontecendo e vai, digamos, gerenciando, né? Então, na minha experiência, o que eu fazia? Normalmente, anotava, né? Então, anotava as coisas que vão acontecendo, colocando as coisas que eu estou percebendo. Então, hoje ainda acontecem, tem intuições, estou caminhando e vem alguma mensagem, anoto. Aquilo que eu tenho que falar, ver alguma coisa, anoto. Então, o importante é a gente estar o tempo todo monitorando o nosso próprio sistema. Então, a gente está percebendo o que está acontecendo com a gente 24 horas por dia. O que significa? Significa que as energias, elas estão o tempo todo sendo atualizadas. Então, entendendo que energia é igual a informação, conhecimento. Então, quando você está conectado a si mesmo, você está conectado à informação, conectado ao conhecimento, conectado ao que está acontecendo dentro de você. Então, se você recebe uma intuição, você percebe. Se você recebe uma mensagem, você percebe. Então, tudo você tem que estar monitorando. O que acontece? Quando a gente sai de uma percepção mais densa, de terceira dimensão, para uma mais elevada, o sistema nosso como um todo, passamos por uma reconfiguração energética. Então, a energia que nós, como a gente operava, ela operava simplesmente reduzida a um sistema tridimensional, mental, emocional, físico. E de vez em quando a pessoa tinha uma intuição, percebia alguma coisa e tal. Quando a gente está expandindo a consciência, isso se torna o nosso dia a dia. Então, a intuição se torna algo natural, percepção se torna algo natural. Como nós estamos operando depende do nosso estado de presença, da nossa disponibilidade. Então, quando eu estou presente, obrigatoriamente no estado de presença, eu estou percebendo tudo que está acontecendo. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, essa ideia da separação desse espaço-tempo acontece porque estamos dentro desse corpo físico. Mas quando a mente superior, quando a gente está num processo de expansão, essa mente física, ela também passa a se tornar uma mente mais ampla, porque ela vai receber todos os influxos da mente superior. Então, a ideia é que se torne uma coisa só. Então, aí você está conectado ao seu coração, por isso a gente se manter no coração, o cérebro e o coração vão estar operando em conjunto. Então, essa energia da recepção da informação, da percepção e da intuição se torna uma coisa só. Então, você tem uma velocidade muito maior do que fazer, do que não fazer, do que aquilo está te sinalizando e do seu dia a dia diante disso. Por quê? Porque o seu dia a dia diante da expansão, como é que a gente expande a consciência? A gente tem que estar conectado à nossa essência. A gente tem que estar conectado a nós mesmos, trazendo as energias para a integralização. Então, nós temos que integrar tudo aquilo que somos internamente com a nossa vida externa. Então, a gente vai integrando os nossos corpos físicos, nosso eu maior, e tudo isso vai se tornando uma coisa só. Então, o nosso ser interno vai espelhar isso externamente e vai passar a viver isso. Obviamente que entre o interno e o externo sempre demanda ajustes. Por quê? Porque a gente não pode derrubar tudo, né, externamente para sermos aquele comandante que já sabe tudo. Então, esse externamente vai acontecendo aos poucos conforme a transição planetária vai acontecendo. Então, a gente vai seguindo isso. Então, muitas crenças já foram embora, muitos sistemas já não fazem mais parte, muitas coisas que as pessoas faziam já deixaram de fazer. Então, aos poucos, isso vai sendo eliminado para quê? Para que o nosso sistema superior evolutivo seja implantado na nossa vida física. Então, aí a gente vai ter a colaboração, obviamente, de outros sistemas que nós mesmos estamos trazendo. Entendendo, gente, que nada vem de fora. Então, a partir do momento que a gente expandiu a consciência, eu já estou vendo um sistema integrado que é um sistema, uma coisa que eu já
conhecia lá da minha civilização, vamos chamar assim, né? Então lá a gente já faz isso, já é integrado. Então já estou recebendo esses inputs de algo que funciona de uma maneira integrada à consciência. Então tudo vem da consciência, tudo. Então quando a consciência se expande, ela vai acessar sistemas, tecnologias, tudo, outras coisas que estão em consonância, em ressonância com a própria essência daquele ser. Então, se aquele ser já operou em sistemas que transcenderam a matéria física, ele tem acesso àquilo. Aquilo vai ser liberado para ele, esse acesso, a partir do momento em que ele está preparado para receber isso e que o planeta também está. Então, aí a gente vai saber como utilizar um sistema quântico, por exemplo, uma computação quântica. Mas tudo a partir da nossa consciência. Então, por isso que tudo tem que ser feito aos poucos, né? Não adianta a pessoa querer tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente diz é, primeiro você trabalha os seus corpos físicos, faz todo esse processo energético, e aí a expansão vai acontecendo naturalmente, que é a percepção mais ampla, e é o alinhamento daquilo que você já tem que deixar de lado. Padrões repetitivos, crenças. Por quê? Porque o sistema, o nosso corpo, ele não precisa de padrão nenhum. Ele não tem que repetir todo dia a mesma coisa, né? Então ele vai atuar através da consciência. Então, através da consciência, me levou a comer determinada coisa. Então você começa, inclusive, perceber e permitir que o seu corpo receba a informação do alimento que ele necessita. Por exemplo. Então isso acontece, né? Então isso aconteceu muito rápido hoje, por exemplo, também. O suco de laranja que eu sempre menciono foi muito rápido. Por quê? Porque eu senti de tomar alguma coisa quente, né? Porque está frio, né? Aqui estamos em São Paulo. E aí eu senti de tomar uma coisa quente. Mas de repente aquilo foi tão rápido, porque essa coisa quente que foi pedida não era do meu corpo, era do meu ego. Então entenda que existe ego ainda, gente, né? A gente transcendeu isso, mas era uma coisa muito sutil, e aí aquilo veio, mas de repente a consciência e a essência falou, não, suco de laranja, um suco de laranja. Isso foi muito rápido, quando eu passei por uma pessoa que estava tomando suco de laranja. Então, entre aquilo que veio de dentro de mim, a pessoa que estava tomando suco de laranja, e o momento seguinte, que foi eu tomando suco, foi assim, uma fração de segundos. Então, eu posso dizer que foi uns 2 minutos no tempo nosso, espaço-tempo. Então, é assim que acontece, é o tipo de manifestação, que é a manifestação da consciência, a manifestação da necessidade e o suprir aquela necessidade. Então, a necessidade, manifestação, a lei da manifestação é a lei do quê? Da energia atuando sobre a matéria. Então, o espírito atuou sobre a minha matéria e me levou a fazer aquilo. E tinha que ser daquela forma. Então, o que acontece? Isso é a gente permitindo que o sistema, que o espírito opere sobre a matéria. E aí aquilo aconteceu e foi perfeito. Então, isso é um exemplo, né, pequeno, mas que a gente pode usar para tudo. Porque para tudo é assim. Para tudo. Né? Então, aí depois também estava frio e tal, aí a minha mão sentiu frio. Aí, de repente, pensou uma luva, tal, aí apareceu a luva. Aí, no momento que eu vi aquela luva, quando eu fui, né, ver aquela luva, pegar aquela luva, observar aquela luva, veio uma mão assim, né, uma compulsividade de alguém querendo imediatamente aquele produto. Então, o que aconteceu comigo? Imediatamente, por quê? Porque eu respondo à minha consciência. Eu não reajo, eu respondo, porque eu estou consciente, eu estou caminhando em estado de presença. Então, eu respondo, gente. É uma mudança completa de comportamento, de energia, de campo. Você está dentro de um campo eletromagnético seu, trabalhando a sua consciência. Então, aquele momento que veio aquela mão que já queria aquela mesma, o que o meu sistema, minha consciência, imediatamente respondeu
se retirando. E ela me deu a sinalização de que tinha outra mais para frente, muito melhor, em outro lugar. Então esse movimento intuitivo, e aí encontrei, e ainda com preço muito melhor. Então esse movimento, gente, é o que tem que ser seguido por nós. E essas coisinhas são as coisinhas do dia a dia, né? A gente chama de coisinhas, mas são os movimentos que vão permitindo a gente perceber o quanto estamos conectados a quem somos. Então aquilo ali, quando eu vi, e alguém já queria de repente disputar aquilo, imediatamente eu respondi com a minha saída silenciosa. E acabou. Então nada fica para trás e nada fica por fazer. Esse é o movimento da consciência. Nada ficou lá, nada foi. Eu simplesmente modifico a energia, transmuto a energia e me mantenho na frequência daquilo que eu sou. E sigo, e vou seguindo, e continuo seguindo. Então eu estou sempre no modo de permissão, eu não estou buscando, porque eu não estava buscando. Eu não estava buscando uma coisa. Entende, gente? Então o que acontece na expansão? O que é expansão de consciência? É você estar permitindo que a vida opere através de você. Então eu não estava buscando, eu quero isso, eu quero. Eu não estava buscando nada. Eu estava simplesmente caminhando no estado de presença, fazendo uma caminhada. E então essas coisas começam a vir intuitivamente aquilo que, de alguma maneira, também você já colocou em algum momento o seu desejo, você colocou no campo aquilo, você pediu aquilo, mas o momento certo de vir aquilo foi hoje, porque hoje estava frio e as luvas vieram na hora certa. Então é mais ou menos assim que funciona todo o universo. Então quando alguém diz eu pedi, não fui atendido, é porque ou a pessoa está no apego, na resistência, está querendo. Por quê? Porque o universo, ele não é uma loja que você vai lá e fica pedindo para ele, ei, eu quero isso. O universo, ele é um fluxo contínuo de abundância, que você irradia abundância, você recebe abundância, você faz esse movimento e você está vivendo em estado de gratidão. Gente, é viver em estado de gratidão, porque nós estamos aqui, de novo, aquela luz que nos ilumina está nos mantendo vivos. É o milagre da vida, nós estamos aqui vivos, nós temos que estar gratos. Então, quando acontece isso, aí vem uma vontade, um desejo que é muito maior. Não é do personagem, entende? Não é o personagem que olhou uma coisa e falou, eu quero para mim aquilo. Não é. É espiritual. Então, a gente está vivendo o quê? A vida do espírito sobre a matéria. Então, o espírito, aí a gente entende que é a consciência que cria a realidade. Então, a consciência traz aquilo que é necessário na hora certa, né? E a gente não tem que ficar fazendo força, porque força vem do ego, força vem do sistema velho, o sistema que fica, né? Que aquela mão entrou ali e queria também aqui. Isso é velho mundo. O novo mundo tem para todos. Em seguida você encontrou outra coisa melhor, mais bonita e pronto. Então tudo isso é para a gente fazer esse movimento e perceber que mudamos. Então a gente não precisa ficar esperando que vai mudar alguma coisa. Mudamos. Então todos nós já estamos em processo de mudança. Então mudamos a nossa visão de mundo, a nossa consciência, ela vai se projetar na nossa matéria. E aí a gente tem que estar atento. Então quando essa moça diz, o que eu faço? Anota. Então, eu não sei como me organizar os pensamentos, as coisas. Você vai anotando. Surgiu, você percebeu uma coisa, você coloca a sua percepção. Você sentiu uma coisa, você coloca. E aí você vai organizando isso, porque você vai começando a perceber as mudanças que estão operando em você. Seja mentalmente, seja fisicamente, seja emocionalmente. Se você vai fazendo todo esse acompanhamento, é como se fizesse um monitoramento, você vai fazendo um monitoramento de você mesmo. Isso se chama autoconhecimento, né? Então, quando a gente começa o autoconhecimento, a gente começa a organizar os pensamentos, a ver por que eu penso isso, por que eu penso aquilo. Você vai organizando tudo. Tem que organizar, né? Tem que passar pelo autoconhecimento para poder chegar na expansão de consciência. E aí, no dia a dia, é o permitir.
Por quê? Porque como é que você expande a consciência se você não permite entrar numa coisa diferente? Se você não permite ver uma coisa diferente? Então você tem que estar caminhando em estado de presença, né? Observando a vida, mas no estado de permissão. Permissão onde você vai interagir com a vida. Então aí eu interagi com uma pessoa super educada, super simpática, tal. Então houve uma interação humana, depois houve outra interação, depois houve outra, depois veio o produto, depois veio o gato, depois veio a história do carro. E assim vão acontecendo as histórias. Então a gente vai interagindo com a vida, não se emaranhando com ela. A gente vai interagindo a partir do observador. Então a gente não entra na cena para se misturar com a cena, mas a gente faz parte dela como um ser que está em processo de evolução. Então a gente está levando para o outro quem somos. Então aí a gente muda, não somente a nós mesmos, como a gente atua ajudando os outros também. Aí as peças vão se conectando, né? Então a gente vai tendo essa interação. Então não é uma interação do ego, é uma interação do espírito sobre a matéria fazendo a sua jornada. Então cada um vai fazendo a sua jornada da sua forma, mas ele precisa estar desperto, ele precisa estar no estado de presença. Porque o estado de presença é o estado da manifestação. Você não pode manifestar coisas na sua vida sem estar no estado de presença, porque senão você vai estar na mente. Aí você vai estar lá nas coisas do coletivo, nas notícias, você não vai estar na vida, né? Então o objetivo da expansão de consciência, ela expande quando você está na vida, porque você está observando a vida fluindo através de você e você está interagindo com a vida. Então acontecem coisas inusitadas, você percebe coisas que você não percebia. Então essa moça falou isso porque ela está começando a entrar nesse processo e isso começa a abrir a mente, abrir os canais para que novas energias sejam introduzidas, para que expanda a percepção de mundo. E aí você vai caminhando e vai percebendo tudo isso. E é uma coisa muito dinâmica, gente. Muito dinâmica, porque não tem nada igual. Então, a cada dia você vai percebendo que você está mais alinhado a quem você é. Não tem quase separação, né? Por que ainda a gente percebe separação? Porque nós estamos dentro de um sistema da Terra que ainda tem, a tal da Matrix, ainda tem coisas ali acontecendo. Então essas energias, esses sistemas que estão sendo também transmutados, quando eles forem completamente transmutados, a gente vai estar com a nossa consciência integrada à nossa vida física, completamente. Então hoje, assim, o quanto de crenças vocês têm em relação ao que vocês querem. Então aí você percebe, a sua experiência, a experiência que você tem determina o nível de crença que você está. Então se você tem uma experiência ruim, uma experiência difícil, significa que você tem crenças para serem eliminadas, que ainda está achando que não, que precisa disso, precisa daquilo. Então quanto mais você se eleva a frequência, quanto mais expande, mais se permite, mais permissão, mais elevação de frequência, mais você vê que não tem nada difícil. E que uma coisa ou outra a manifestação é a mesma coisa. E o que achava que era difícil era a crença que existia por conta do sistema criado. Quando isso é eliminado, tanto faz. Você pode manifestar qualquer coisa que vem de dentro, que vem da sua essência, que vem do seu espírito. Porque muitas vezes você fala, tem uma coisa que você tanto queria, mas não era. Você fala, nossa, isso se tornou banal, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque era um desejo, uma coisa do ego, uma coisa que alguém colocou lá. E aí você vê que não é, que aquilo já não faz mais sentido. Então isso também vai sendo organizado. E aí você vai ver, a essência vai determinar, ela vai colocar as coisas que realmente estão em linha com a sua essência, com aquela missão, com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você veio fazer. Mas o que nós temos que aprender é que nós somos os co-criadores. Então isso o tempo todo vai acontecer.
Para quê? Para validar que você você está criando aquilo. Lá atrás você criou tal coisa, foi você mesmo que criou, só que você achava que não era você. Então aí todo esse time, né, tudo isso que acontece junto conosco, vai acompanhando e a gente vai verificando isso na prática e vai vivendo, gente. A expansão de consciência não acontece se você não viver. Não adianta você ficar lá, olha, eu estou fazendo aqui 10 cursos, 20. Isso é útil em algum momento, sim, que ajuda, né, a sair dos mesmos padrões, mas se você não praticar, se não passar pelo seu corpo, pela sua experiência de vida, você não expande, não percebe. Então, a percepção é você estar no dia a dia de qualquer situação, você está ali percebendo o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo com você e o que você está fazendo em relação àquilo que está, àquela circunstância. Então, esse movimento traz clareza e a percepção de que nós não estamos mais reagindo a nada. Então, você percebe, você não quis disputar aquilo, você não existe nenhum tipo de reação. É totalmente, o sistema se torna totalmente de responder. Então é como se ele para, ele percebe, aí ele responde. Isso pode acontecer muito rápido, ou ele pode falar, não tem. Né? E você dá um tempo maior. Por quê? Porque você precisa estar num estado de presença, precisa estar num estado de gratidão. Então os estados da consciência, eles vão permeando a gente e vão permitindo a gente estar cada vez mais na essência. Por isso que inverte o fluxo energético, ele passa a ser não mais da mente, dos corpos, quero isso, e ele passa a ser um fluxo tranquilo, porque ele sai da essência, vai para os corpos e aí o ser vai caminhar no mundo. Aí ele vai fazer suas atividades. Então ele está sempre permitindo também que o outro coloque as coisas. Né? Então hoje aí uma pessoa ajudou a arrumar uma coisa que tinha que arrumar, ela veio, arrumou. E você não está resistindo, ela está te ajudando, você está permitindo que ela te ajude. Aí as coisas vão nesse modo sempre de permissão, de ajustar, de aceitar as pessoas, aceitar que as coisas se integrem. Então aí a expansão vai acontecendo, porque você vai se unindo com tudo, com todos. Aí você vai ver um dia, são milhares de situações que vão acontecendo e você está interagindo de uma forma saudável, de uma forma expandida. Ou seja, quem está atuando, quem está agindo, não é mais o seu personagem. Porque se fosse o seu personagem, você ia falar, não, essa pessoa eu gosto, essa eu não gosto, aquilo eu não quero, aquele outro eu quero. Você estaria nesse fluxo de que muitas vezes o seu espírito mandava você ir para um lado e para o outro. Porque você estava preso a preferências que você mantinha de alguma forma ali, repetindo, porque você achava que não podia de repente fazer outra coisa, não podia estar em outro lugar, não podia experimentar outra situação. Então a experiência do espírito, ela não tem dia igual, ela sempre vai te levar a expandir e fazer com que você perceba que você está indo mais além de si mesmo. Então esse trabalho é ininterrupto, né? Então o trabalho evolutivo é um trabalho eterno. A evolução é eterna. Por isso que, né, nossos mentores dizem calma, paciência e sempre seguindo a energia, o fluxo, flow. Né? Então a gente tem que se manter na consciência e não nos pensamentos. Então os pensamentos a gente elimina. Aos poucos eles vão sumindo. A gente, na verdade, passa a atuar a partir da consciência e não ficar pensando, deixa eu ver se eu faço, deixa eu ver se eu não... Não existe. Então, o fluxo muda também, os pensamentos são reduzidos, porque a energia consciente não precisa que você te diga o que você tem que fazer. A intuição vai te levar. Então, esses movimentos, eles começam a acontecer quando a gente permite a expansão. Porque a expansão de consciência, ela vem justamente para tirar a gente daquele mecanismo humano de achar que sabe tudo, de achar que é dono da verdade, e ficar falando, né? Achando isso e aquilo. Então, essa energia
o gasto de energia com esses pensamentos é reduzido, porque se gasta energia com pensamento inútil, se gasta. Então isso é reduzido para que a consciência possa atuar e entrar no comando daquele ser. Então o ser passa a atuar conscientemente, caminhar conscientemente, fazer as coisas de uma maneira integrada. Então a gente percebe a integração com tudo que vai acontecendo no caminho. Então, respondendo à pergunta da moça, tem que ter paciência, muita paciência, porque a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, cada um está em um ritmo, a gente não pode impor ao nosso ser interno uma velocidade que ele não está afim. Então, você não pode falar agora para o meu eu superior, falar para o meu eu superior, não, mas eu quero agora manifestar por tal coisa, porque eu quero, vai logo aí, daí de cima, né? Resolve logo isso aqui, pô. Então aí você está colocando uma pressão no seu eu interno que ele não, o que ele vai fazer? Você paralisa o processo. Simplesmente. Por quê? Porque o fluxo energético passa pelo ser e esse fluxo, para ele se manter continuamente, a gente não pode impor nada a ele. Porque ele vai se manifestar através de você e vai fazer a manifestação daquilo que você quer na hora que tem que ser. Por isso que você fala, às vezes, nossa, isso aqui, puxa, eu tinha pensado acho que faz um mês. Pois é, mas agora chegou a hora disso aqui. Não era um mês atrás. Então esse movimento vai se estreitando, que é o fluxo, que é você permitir que a energia passe por você, porque quem faz a obra, gente, é o todo através de nós. Não somos autores da obra, né? E a gente vai permitindo que a energia se manifeste e manifeste a realidade que vai mudando as coisas conforme a gente vai se transformando internamente. Então aí a gente vai unindo tudo isso sem colocar pressão. Colocou pressão, você estragou tudo. Tudo. Por quê? Porque a pressão vem de uma energia densa do ego, da posse, do querer, e isso não é evolução. Isso é o retrocesso, né? Isso é aquele mundo lá anterior que chega num lugar e quer entra numa loja que é a loja inteira e começa a brigar. Então isso não funciona, né? O processo evolutivo é você permitir que a energia trabalhe através de você e que ela vai te conduzir para as ações que você precisa fazer. E aí você vai fazendo, seguindo sempre a sincronicidade que começa a acontecer com muito mais intensidade, te revelando, te mostrando que você está fazendo a coisa no caminho certo. Então aquilo vai te mostrando, outra coisa vai te mostrando. E aí não tem dia igual e não tem essa pressão de não, tem que ser agora, não, tem que ser não sei o que. Isso tudo esquece, gente, porque aí, quando você entra nesse fluxo, você tem que seguir o fluxo, não tem outro, não existe mais outro caminho da energia, porque a energia mudou, ela, além da energia do planeta, né, que é uma outra frequência, você está operando numa outra linha do tempo, então nós estamos numa outra linha do tempo, na linha evolutiva. Estamos caminhando aqui na Terra, mas estamos numa outra linha do tempo. Então, a manifestação dessa linha do tempo nas coisas da nossa realidade tem um tempo também. E aí é que as coisas começam a se integrar. E aí a gente vai se integrando nossa fisicalidade na linha do tempo que corresponde à nossa consciência. Porque aí já não faz mais sentido a gente fazer coisas que a gente fazia da terceira dimensão. A gente começa a perceber que não faz sentido. Quando a gente percebe que já não faz mais sentido, significa justamente que nós estamos mudando. Então você não precisa de alguém para validar lá fora. Não precisa checar se mudou ou não. Você está percebendo que mudou. Então essa linha do tempo e essa nova realidade, ela tem que se projetar. Só que ela vai acontecendo aos poucos, te sinalizando primeiro. Ela vai te mostrando, olha, você está cocriando, olha isso aqui, olha como é. Percebendo o que é intuição, o que é percepção, o que é isso, o que é aquilo. Você vai sentindo tudo isso e vivendo. Até que todas aquelas formas que você usava, entre aspas, na terceira dimensão,
elas se tornam obsoletas. Porque você não precisa pedir para alguém, olha, quanto custa isso aqui? Não, você vai encontrar aquilo que é necessário e aquilo vai se dar. Você não fica interagindo pedindo, né? Como a terceira dimensão, né? Pedindo isso, aquilo. Você encontra, você manifesta. Porque o ser interno sabe o que você quer, o espírito sabe o que você precisa antes que você peça. Então, tudo vai se movendo numa velocidade diferente em tempo real. Tempo real, ou seja, só existe o agora. Então, você vai manifestando e vivendo no agora. E aí você vai sintetizando todos os seus processos anteriores, toda aquela sua maneira de viver anterior, e você vai eliminando aquelas crenças. Automaticamente, se você está no estado de presença, tem crenças que desaparecem totalmente. Então você nem vai perguntar se o que aconteceu com ela. Você simplesmente fala, nossa, que ótimo. Não existe mais. Não existe mais. Acabou. E aí você vai indo. E o objetivo é justamente esse. Por quê? Porque você se unir à sua essência entre você que está aqui e a sua essência, o seu arquétipo, tem uma distância por conta de crenças e frequências. Só que você vai estreitando isso. Então, quanto mais você vai estreitando, mais rápido é o seu processo de percepção, de intuição, de manifestação das coisas e tudo. Então, tudo vai sendo ajustado. Só que o seu único trabalho é permitir. E não forçar. Não querer sair de um estágio para outro, assim, fazendo um esforço físico. Porque aí você vai comprometer o seu próprio processo. Então, a gente ter paciência, trabalhar a neutralidade e a energia da gratidão. O estado de gratidão à vida. Você se mantém nesse estado de gratidão, você caminha nesse estado, você vai trabalhar nesse estado, você vive nesse estado, você se torna esse estado. Tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, seja material, seja espiritual, seja de conhecimento, seja de alguém, de uma pessoa, seja o que for, seja uma circunstância, qualquer coisa, vai chegar até você. Porque você está na vibração da essência, na vibração do ser, e não dos mecanismos do ego, não os mecanismos humanos, de vida humana, que já saiu correndo para o almoço, para a fila do restaurante. Então você sai desses padrões de concorrer, de brigar por um alimento. Imagina a gente brigar por um alimento, né? Então você sai desses padrões para o padrão de permitir que o alimento chegue até você, que você possa receber esse alimento porque você é grato a ele, e não porque você está disputando esse alimento numa fila, né? Então é muito diferente a vibração. Então a gente tem que estar o tempo todo na vibração, percebendo a vibração de disputar um prato e a vibração de receber um prato, de agradecer o alimento que está recebendo. Então, esse modo de percepção, de recepção, de permissão, é o modo da nova Terra, da quinta dimensão, que a gente tem que aprender, permitindo que o movimento energético aconteça de cima para baixo. E nunca a gente forçando as coisas para serem como a gente acha que tem que ser. Porque muitas vezes tudo aquilo que a gente acreditava, né, que era importante para nós, não era. E outras coisas que são muito mais relevantes começam a aparecer. Que você nem imagina, você fala, nossa, mas é muito melhor viver assim. Claro, você queria daquele jeito. Então, tudo isso vai sendo revelado na medida em que a gente permite, agradece e integra o sistema. Então, a gente tem que ir integrando essas energias. Permitindo, integrando, meditando, praticando meditação, praticando interiorização, você vai trazendo essas energias. Todo dia que você faça 15, 20 minutos por dia, essa interiorização energética, né, que você fica em silêncio, que você permite isso, você vai integrando, a sua energia vai mudando e você vai vivendo isso, vivendo a transição planetária, a sua própria transição, e você vai mudando
a sua própria vida, independente se o outro quer mudar ou não. Então esqueça se o outro quer mudar, não, eu não quero, eu quero ficar aqui. Então você foca, fica aí, eu estou indo. Você vai, faz o seu trabalho interno, faz a sua mudança e esquece se o outro não quer fazer, né? Nós temos que fazer a nossa e temos que seguir em frente. Ok? Então vamos em frente. Gratidão.